Olá, muito prazer em estar aqui com vocês de novo. Aqui é o Tony Ventura com mais um episódio do Tecnologicamente Falando. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial chamado Leandro Magdalena, da AWS. E a gente vai conversar com ele sobre tecnologia, educação, saúde, cloud e muito mais. Vem com a gente nesse papo aqui. Oi, Leandro, tudo bem? Oi, Tony, tudo bom? Bom aqui estar com vocês e com todo o pessoal aí. Muito prazer em falar com você. Você está onde agora, Leandro? Agora, exatamente, eu estou em Vitória, no Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo. Você trabalha viajando? Como é que é o seu dia a dia, assim? Agora a gente está podendo viajar um pouco mais, né? Mas antes a gente viajava bastante. Sempre para ir conhecer os mercados, as empresas locais e falar com essas empresas para poder fazer negócio com a AWS, né? A Amazon Web Services. Bacana. Você tem viajado então mais? O que você faz na AWS assim, para viajar tanto, para falar com as empresas? Eu sou responsável pela área de parceiros, né? Os parceiros são as empresas que ajudam a AWS a entregar os seus serviços para os clientes finais. A nossa área foca em clientes corporativos, que trabalham com o governo, órgãos de governo e empresas, entidades que são autorizadas pelo governo a fazer uma parte das funções do governo, né? Que trabalham com serviços ao cidadão. Então, essas empresas, esses parceiros, ajudam esses clientes finais a usar as tecnologias AWS para sua transformação digital. Bacana. Você que viaja muito pela empresa, você deve conhecer bastante tecnologias e bastante coisas curiosas aí nas suas viagens, imagino eu. Ontem mesmo estava vindo para São Paulo e no aeroporto de Brasília, não sei se você viu já, eles colocaram um robô, aquele robô que a gente usa em casa para varrer o chão e tudo mais. Só que colocaram um robô imenso lá no aeroporto de Brasília, ele está 24 horas limpando o chão do aeroporto ali, ele não bate ninguém ali, ele tem sensor de movimento, sensor de pessoas. Eu fiquei maravilhado com aquilo, falei, nossa, que bacana. E não sei se você viu, tem alguns aeroportos já que tem sensor, ele reconhece o rosto da pessoa, faz identidade visual dela para poder entrar no avião ou não, lá na área de embarque. Não sei se chegou a ver isso já. Inclusive, isso é um projeto do governo federal, esse que você está citando. É uma iniciativa que o governo tomou de reconhecimento facial nos aeroportos para que você possa aumentar a segurança e facilitar também a utilização das facilities ali do aeroporto pelos usuários. Que bacana. Tem relação direta com tecnologia de reconhecimento facial, enfim, toda essa parte de machine learning, inteligência artificial. A AWS tem ligação com inteligência artificial, com reconhecimento facial? Você tem serviços assim dentro da AWS? A AWS, sim, ela tem uma plataforma bem completa de inteligência artificial. A parte de reconhecimento de imagem chama Amazon Recognition e ele consegue identificar não só imagens estáticas, como situações. Então, se você, por exemplo, chegar no aeroporto e largar uma mala ali e sair daquele local, ele consegue entender o que está acontecendo. Ele diz, alguém largou uma mala no meio do saguão. Brincando. E aí tomar as iniciativas que forem cabíveis, aí, que forem definidas pelo cliente. Né? Que fantástico. E é engraçado, assim, porque a gente usa muito dessas tecnologias no nosso dia a dia e a gente nem percebe quem que está oferecendo a tecnologia, quem que está distribuindo essa tecnologia. A gente usa uma tecnologia de reconhecimento facial, às vezes, para embarcar e acha que aquilo é do aeroporto em si, a pessoa mais leiga, né? A AWS não coloca marca ali. É interessante ver que a AWS, pelo que me parece, se preocupa muito com o sucesso do cliente dela, né? Porque, pelo que eu entendi, é um white label ali. Ela oferece a tecnologia e a outra empresa se beneficia, até de forma, falando de publicidade ali, com a tecnologia que a AWS está oferecendo. É isso mesmo? É verdade. A AWS realmente, ela, assim como todo o grupo da Amazon, né, a gente se orgulha em dizer que somos a empresa mais obcecada pelo cliente possível no mercado. Então, a gente sempre constrói tudo que a gente traz para o mercado, olhando primeiro da perspectiva do cliente. A primeira pergunta que a gente faz é sempre, isso vai ser bom para o cliente? Vai ser bom para o negócio que o cliente vai montar? Se a resposta for sim, a gente continua evoluindo no projeto. Se for não, a gente já para ali naquela mesma hora. E é sobre essa questão que você colocou, que é curioso
das pessoas não verem o que está por trás das tecnologias que a gente usa, talvez isso seja feito um pouco por construção, né? Os serviços da AWS tem mais de 200 diferentes serviços, e esse que eu citei é só um deles. E eles são como peças de montar. Você pode montar uma miríade de coisas com aquelas pecinhas, e cada cliente vai montar de uma maneira diferente. Então você dá a cara do cliente para as peças da AWS, que a AWS oferece. No final, o que aparece é a cara do cliente, né? A inovação que o cliente criou com a ajuda da gente, dos parceiros, desses tais que eu falei que eu trabalho, para entregar para os usuários finais. É isso que eu defino muito. Você falou um negócio muito importante. A tecnologia, normalmente, as empresas de tecnologia, como a Amazon, geralmente propõem um direcionamento para o cliente para usar aquela tecnologia. Porém, o cliente pode tentar inovar, pode criar novas ideias para usar aquela tecnologia baseada na necessidade deles. Isso é muito bacana. Por exemplo, uma ferramenta de videoconferência, ela fala no site, olha, você pode fazer videoconferência aqui. Beleza, esse é o direcionamento da tecnologia. Agora o cliente pode criar novas ideias e criar um evento usando aquela ferramenta de videoconferência que não está descrito no direcionamento, né? E você pega isso para grandes proporções, como as tecnologias da Amazon também. Muito interessante isso. Então, vai muito da ideia, da criatividade do cliente, ele usar a tecnologia que vocês proporcionam da melhor forma possível. É isso mesmo? A tecnologia ela não é um fim em si mesmo. Ela é um meio de atingir o objetivo do cliente. A gente está falando de aeroportos, né? Os aeroportos têm o objetivo de atender com facilidade e segurança as pessoas que querem se locomover pelo país. Então, esse é o objetivo. O objetivo não é a tecnologia pela tecnologia. E quem entende do cliente final, nesse caso que a gente está explorando, é a operadora de aeroportos, né? A AWS conhece de tecnologia. E a gente tem também as empresas que são esses parceiros, eles são especializados, alguns deles, muitos na verdade, são especializados em determinadas indústrias. Então ele pode fazer, né, o meio campo, vamos chamar assim, da conversa entre o cliente final, que entende muito daquele negócio, a AWS, que entende bastante de tecnologia, e fazer essa tradução do mundo e construir o que vai ser oferecido para o cliente individual, né, vamos chamar assim, seja a pessoa consumidor ou se a pessoa cidadão. Bacana. A gente está falando aqui de tecnologias por trás, né, que a gente não vê realmente quem é a empresa que está oferecendo a tecnologia em si. Você trabalha com empresas privadas e governo? Sim, são empresas privadas, mas empresas privadas que normalmente são concessionárias autorizadas do governo para realizar parte da missão do governo. A gente sabe que o governo, todas as esferas e poderes, ele tem uma missão descrita na Constituição. E ele pode compartilhar essa missão com empresas privadas. Então, quando você se matricula numa escola, numa universidade privada, aquela universidade está compartilhando uma autorização que o governo deu para que ela faça parte da missão dele, que é educar. Então, a gente trabalha com todos esses espectros de empresas e entidades. Muito claro isso. E eu queria falar para você aqui, para todo mundo que está ouvindo, de um aplicativo que eu descobri muito bacana. Não sei se a AWS tem alguma ligação com isso, mas eu achei muito interessante o aplicativo que lançaram há pouco tempo. Você sabe quando você vende alguma coisa em uma loja, você registra a nota fiscal ali e vai para o sistema, acredito eu, do governo, o preço que você vendeu, a nota fiscal e tudo mais, essas informações. Sim. E eles colocaram isso no aplicativo. Então, por exemplo, na cidade que você está, onde eu moro, Brasília, ele consegue mostrar quase que em tempo real onde foi vendida a Coca-Cola mais barata próxima a mim. Porque essa informação de nota fiscal vai direto para o sistema deles e eles mandam para o aplicativo público agora, que é gratuito. Chama Menor Preço Brasil. Eu achei muito bacana. Eu achei muito bacana. Rio de Janeiro tem também. Você pode ver onde que está a gasolina mais barata nesse momento, onde está o feijão mais barato, o arroz mais barato. A gasolina mais barata tá difícil, mas a gente vai achar. Eu achei sensacional esse aplicativo, Menor Preço Brasil. Depois vocês dão uma olhada aí. E eles usam, obviamente, a nuvem para isso. Sim. Certo? Colocam a nuvem e tem que ser uma qualidade de nuvem boa para a informação chegar rápida e segura em algum lugar e mandar para esse aplicativo. Você também trabalha com nuvem na AWS? Como é que é esse? A AWS é uma empresa de nuvem, né? A gente costuma dizer que a AWS criou o conceito de nuvem, porque a gente começou a vender a nuvem há mais de 15 anos atrás, com a primeira oferta que era espaço de disco na nuvem, para você armazenar dados na nuvem de uma maneira estática.
e esses serviços foram sendo criados, né? E hoje a gente tem esses serviços, mais de 200 serviços, que são os componentes. Podem ser espaço na nuvem, banco de dados na nuvem, pode ser sistemas de reconhecimento facial na nuvem, sistemas de BI na nuvem, analytics na nuvem, tudo isso a gente tem, e são essas peças, esses building blocks que eu comentei contigo. Um caso similar ao que você falou, hoje o sistema de controle da vacinação, né, da pandemia, é feito num sistema do governo federal, que está baseado em AWS, e esses dados estão publicados também de uma maneira aberta, né, de um Open Government. E aplicativos podem consumir. Então, por exemplo, existe um aplicativo, se eu não me engano, chama City, que ele consegue identificar os postos que estão oferecendo as vacinas, quais os horários, quais vacinas estão sendo oferecidas, se é a primeira dose, segunda dose, se é a segunda dose que você precisa, tudo isso consumindo as informações que o governo federal juntou no sistema de controle de vacinação. Também é uma iniciativa similar à que você falou, né? Uma empresa que não é do governo prestou um serviço lendo um dado que foi colocado na nuvem através de um sistema de controle operacional até do governo, né? Que ele precisa controlar quantas pessoas já foram vacinadas e quantas não. Fantástico. Eu tenho, você está falando de saúde, eu tenho 3 palavras para você, palavras-chave, que na minha opinião, a gente tem que olhar muito para elas para o futuro. Saúde, educação e inteligência artificial. Eu acho que são palavras-chave para os nossos próximos 5 anos. O que vocês oferecem, o que vocês têm na área de saúde, já que a gente está falando de saúde, né? Algumas soluções inteligentes envolvendo a tecnologia da AWS para a sociedade em si. Vou te contar aqui, acho mais 2 casos interessantes. Ainda, né, nesse escopo da pandemia que a gente está vivendo, essa situação forçou demais o sistema médico, tanto público quanto privado, como era de se esperar, e forçou o sistema a se inovar. O crescimento da telemedicina, através inclusive da regulação que houve pelo governo, foi absurdo. Então a gente consegue fornecer soluções de telemedicina através da nuvem. Vários hospitais de renome no Brasil hoje têm seus ambientes de telemedicina na nuvem. Qual é a vantagem disso? Quando você tem um pico de utilização, a nuvem ela consegue absorver aquele crescimento. Então, o usuário não tem uma experiência negativa, né, da consulta que ele está fazendo online. Tem um exemplo prático, assim, como é que ela absorve esse pico de crescimento, a nuvem? Existe um conceito chamado elasticidade da nuvem. Então, imagina um super estoque de poder computacional que a AWS tem. Aqui no Brasil, inclusive, em São Paulo. A gente tem vários data centers em São Paulo. E você consegue alocar, você um hospital, consegue alocar a sua parte que você está usando. Então, se hoje você tem 3 pacientes fazendo consulta à distância, você vai alocar o recurso computacional para atender aqueles 3. Se de uma hora para outra aparecem 30, instantaneamente aquele hospital recebe mais o suficiente para suportar mais 30 pacientes. E quando esses pacientes saem, acabam as consultas, voltou lá para a média de 3, volta ao consumo, volta ao ambiente disponível para 3. Isso chama elasticidade da nuvem e ele permite não só economizar, mas não precisar fazer muito investimento upfront, né? O cliente não precisa gastar uma fábula de dinheiro no T0 no primeiro momento para botar o ambiente dele funcionando. Ela se adapta à demanda que está vindo. Exatamente. A gente fala que a curva da demanda e a curva da alocação são sempre iguais, sempre no mesmo caminho. Esse é um exemplo. E outros 2 exemplos que a gente teve... Telemedicina que você estava falando. Telemedicina. Também. E tem a parte de reconhecimento genômico, né, para você usar a inteligência artificial para reconhecer doenças no DNA das pessoas. Hoje, hospitais brasileiros já fazem isso com computação na nuvem. Existem startups voltadas para esse objetivo. Uma delas é uma startup chamada VeriStation, que foi incubada por um dos hospitais lá de São Paulo, que faz um dos melhores sistemas de reconhecimento genômico no mundo e é brasileira. Uma outra situação muito interessante... Qual que é o nome da startup? Você lembra? VeriStation. VeriStation, bem interessante, hein? O outro caso bem interessante que a gente viu foi bem no início da pandemia, quando ainda a questão dos testes ainda não estava endereçada, os testes ainda demoravam muito.
utilizar a inteligência artificial para reconhecer o padrão da mancha da Covid no pulmão. Pelo desenho que você tem esbranquiçado no pulmão, você consegue identificar se aquele paciente, identificar com um certo nível de precisão, né? Se aquele paciente é mais provavelmente um paciente de Covid ou não. Então, hospitais aqui de São Paulo, lá de São Paulo, né, usaram a inteligência artificial da AWS com essa finalidade, para acelerar a triagem dos pacientes. Fantástico, fantástico. Esse negócio da inteligência artificial identificar algumas doenças, pode ser, não vou arriscar falar que vai ser, mas pode ser que no futuro possa tirar a primeira consulta da pessoa ali para o médico entender o que está acontecendo com ela. Ou talvez a inteligência artificial venha apenas carimbar a decisão do médico, né? Venha apenas certificar a decisão do médico. Mas interessante, porque transforma esse processo em algo muito mais rápido. Para o paciente isso é valiosíssimo. O paciente tem pressa, né, para ser tratado. Imagina, você no futuro, desculpa te interromper, você no futuro chegar lá no hospital, tá passando mal em casa, você chega no hospital, o que acontece? Na emergência passa por uma triagem, né? Vê o enfermeira, e faz umas perguntas, mede a sua pressão. Imagina você poder fazer isso através de um celular ou de um relógio que você tenha, que hoje você já tem device que consegue fazer essas medições, e você já chegar no hospital com a triagem feita e falar assim, o Tony provavelmente está com doença XPTO, já encaminha para essa área porque a maior chance dele estar para lá. Imagina a fantástico, qualidade, né, do atendimento e principalmente o volume que você vai ganhar, né? Como você atender mais pessoas com a tecnologia. Isso é um futuro brilhante, fantástico que a gente tem pela frente. Agora tem um pequeno problema nisso, que aí eu não sei se a gente vai conseguir responder junto. Vamos tentar. Talvez o pessoal que está assistindo aqui ou está ouvindo a gente, talvez consiga refletir com a gente também. A educação das pessoas, que até hoje, por exemplo, a gente tem coisas muito básicas no celular que as pessoas ainda não conseguem fazer, né? Difícil ela entender. Imagina ter um aplicativo ou o próprio celular fazer a triagem da pessoa, só que vai ter uma grande parcela da sociedade, não só no Brasil, no mundo inteiro, que não vai entender como funciona, não vai conseguir pegar um celular e fazer o rastreamento, o escaneamento ali da pessoa. Então vai ter uma limitação muito grande na educação. Você tem alguma... Eu sei que essa é a pergunta de $1 milhão, mas você tem alguma ideia como resolver esse problema de educação para as pessoas estarem mais ligadas à tecnologia e com isso facilitar mais o dia a dia delas? O exemplo da saúde, por exemplo? Sim, eu acho que tem dois caminhos isso, né? A primeira é que você usar um aparelho, você, na verdade, não precisa saber como ele funciona, né? A gente usa muita coisa que a gente não sabe como funciona. Na verdade, a maioria das coisas que a gente usa, a gente não sabe como funciona. Como funciona exatamente um carro hoje, assim, a gente lembra lá de quem estudou mecânica como é que é o motor antigo, mas o de hoje a gente não sabe muito bem. Então, a cultura de utilizar é o que é o mais importante. É você conseguir trazer a familiaridade de utilização de determinada interface. Então, todo mundo vai no banco e tira dinheiro. Então você tem que trazer isso aos poucos. Isso a gente vai ganhar justamente com a popularização das tecnologias. Então tecnologias que estavam só no mercado privado, trazendo para o mercado público. E em relação à educação, aí tem a educação em si, né? A formação das pessoas. E a tecnologia pode ajudar muito, obviamente. O modelo de escola que a gente tem hoje, não sei se você sabe, Tony, ele foi criado por Napoleão. Essa escolinha que a gente conhece... Não sabia, não. Aquela escolinha com carteira e a professor lá na frente. Quem inventou isso foi Napoleão Bonaparte, a galera dele ali, né? Porque eles chegaram à conclusão que precisavam educar os franceses de como se comportar, né, frente à Revolução Francesa. E olha só quanto a gente está atrasado, né? Porque passou um tempinho de lá para cá já, um pouco de tempo. E a gente continua dando aula do mesmo jeito na sua grande maioria. Acho que a tecnologia, de novo, vem como um instrumento para tentar trazer uma educação diferente. Métodos de educação que complementem a educação que é tradicional, que a gente já tem, não estou dizendo que ela é ruim, afinal ela trouxe a gente até aqui. Também É verdade. Vamos ver o lado cheio do copo, né? Se ela é muito antiga, ela também se perpetuou porque ela se mostrou com algum valor nesse sentido. Mas você pode trazer a tecnologia como complementação. Acho que o que a gente leva não sei se positivo é uma palavra muito forte, mas a lição que a gente aprende na questão da educação depois da pandemia é que sim, é possível usar a tecnologia para complementar o estudo de sala de aula.
Imagina, né? Eu vou fazer 50 anos. Quando eu faltava aula no segundo Não, grau, peraí, que era o calma. Você ensino vai médio... fazer 50 anos, você tem cara de muito mais novo, sinceramente falando. Não. Vou fazer. Então, tipo assim, quando eu faltava aula, perdeu, aquela aula sumiu. Aquela aula acabou. Eu tinha que perguntar pro colega, para ele me contar a aula. Ele sentava no recreio, depois da aula, e falava, bicho, me conta como é que foi a aula de matemática de ontem. Hoje a gente não precisa mais disso. A aula pode ser gravada, ela pode ser pré-gravada, a matéria pode estar lá. Então, se você faltou sua aula, aqui está a base de dados de aulas de matemática do 3º ano. Você vai ali e acessa a aula que você perdeu. Boa. A gente tem tudo isso já, a gente pode fazer isso agora, não precisa esperar nada para fazer isso. Então, você vê que aí isso, de novo, foi o que você, voltando para um ponto que você falou. A criatividade das pessoas que entendem de educação. Eu sou aqui quase um pitaqueiro dando sugestão do que os caras podem fazer. Mas os pedagogos, os especialistas, eles vão poder usar a tecnologia para criar uma nova forma de estudar. Inclusive uma forma que esteja frente às outras possibilidades que as crianças veem hoje. Porque a criança... O que a criança tem de divertimento eletrônico, que já tem há muito tempo, e hoje ainda mais, e cada dia a gente tem mais ainda. Ele olha para isso e ele olha para a sala de aula com caderno, lápis, o quadro negro ou a lousa, dependendo de onde ela estuda, da cidade onde ela estuda, e o professor falando e copiando. Outro dia eu fui visitar uma subsecretária de educação. Ele entrou na aula e viu a aula toda organizada, os alunos sentados, prestando atenção, o professor falando. Quando ela olhou, os alunos estavam copiando do quadro que o professor estava falando. Ela falou assim, eu não acredito que a gente está nessa situação hoje. E aí ela disse que fez uma revolução lá dentro da secretaria para tentar mover os professores de pensamento diferente. Existem muitas pessoas assim, que já viram isso dentro do governo, que você precisa usar essas tecnologias, e eu acho que estão sendo usadas. A gente vai começar a ver aí nos próximos anos uma mudança muito grande em decorrência disso que a gente sofreu agora. Fantástico. Agora, muito bem respondido. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. A AWS, não sei se... como é que está a AWS em relação aos serviços de educação, mas a AWS ela disponibiliza algum serviço ou produto para a educação, ou está pensando em disponibilizar, ou alguma tecnologia que complemente bem a educação? Você falou do Cloud Elástico, que eu acho que além da saúde ele complementa bem a educação também, mas tem alguma coisa focada que você se lembre em educação na AWS ou não? A gente tem um approach um pouco diferente. A AWS ela cria os serviços conforme a demanda dos clientes e tem que ser uma demanda bastante horizontal, ou seja, que você encontra essa demanda no mundo inteiro. E aí, quando você olha na questão da educação, principalmente da ensino à distância, você cria uma dicotomia aí de construção. Porque o que o aluno do Brasil precisa, normalmente é uma coisa diferente do aluno da Suécia. Então, como é que eu vou fazer uma solução que atende todos esses perfis e tem essa escala global, né? Então, qual é a estratégia? A estratégia é você apostar nas empresas locais, no mercado brasileiro. Quais são as empresas nacionais que, usando essas facilidades que a gente está conversando aqui, que a tecnologia da AWS trazem para o mercado, conseguem construir uma solução que seja adequada ao aluno brasileiro, à escola brasileira. E aí a gente está ajudando em vários lados, né? A gente está ajudando os alunos, está ajudando através da tecnologia e também está ajudando o mercado local. Esse é o approach que a gente tem usado aqui no Brasil. Eu fiquei curioso agora. Eu queria saber um pouco do seu background. Tá. Eu queria saber como que você começou até chegar na AWS, até chegar na área que você está. Foi uma coisa meio que você querer, você foi num caminho que te levou a esse caminho que você está hoje, ou você... Como é que foi? Como é que você começou para chegar onde você está? Eu faço normalmente essa pergunta no começo da entrevista, mas a gente foi falando, foi tão bacana o papo que eu mudei aqui um pouco. Não tem problema, vou tentar falar rápido aqui. Na verdade, eu entrei na faculdade para fazer física e aí eu resolvi mudar. Eu falei, não vou fazer física. E eu tinha uma certa implicância com as engenharias. Eu falei, qual é a única engenharia que não distorce a física? Aí os outros engenheiros aí vão ficar zangados comigo. Eu vou escolher engenharia de computação. Não é distorce, simplifica, né? E aí o cara que é purista da física, ele fica magoado. Eu peço desculpa pela observação. Mas eu falei, por exclusão, resolvi fazer engenharia de computação. E aí eu fiz...
Aí eu resolvi, não, fazer computação. Aí eu gostava, me diverti muito lá, tive meus computadores, programava, e aí comecei a trabalhar no mercado de TI já em 92, É a com época mainframes. do 286 ali? 286, foi o primeiro computador que eu tive, foi um 286. Begezinho ele, bonitinho. E aí, mas eu trabalhava com mainframe nessa época, eu trabalhava com suporte a mainframe. E aí fiquei nesse mercado, tive a oportunidade de sair da empresa que eu trabalhava, que era a IBM, abri uma empresa com os colegas, a gente ficou com a empresa aí uns 8 anos, em 2003, 2002 mais ou menos, a gente acabou se desfazendo da empresa, e aí eu comecei a trabalhar em algumas multinacionais, trabalhei na Microsoft, trabalhei na SAP, e desde 2018, desculpa, eu tô perdendo as datas aqui, 2018 eu tô na AWS. Sempre na área de TI eu percebo um padrão das pessoas que eu entrevisto. Elas sempre saem, normalmente, começam numa empresa de TI, vão para outra grande empresa de TI, elas sempre ficam ali naquele... Assim, quando vão de uma empresa para outra, normalmente elas vão para as grandes empresas de TI e ficam... Não é mudando, mas se ela sai da Microsoft, ela normalmente ou vai para a IBM, ou vai para a SAP, ou vai sempre para aquelas iguais. Eu não sei se essas empresas são parceiras e falam, olha, traz seu funcionário daqui para minha empresa, agora me presta. Eu não sei como é que é, mas sempre tem esse padrão que eu percebo, assim, não sei se é coincidência. Não acontece muito, eu acho que o mercado depende muito do conhecimento pessoal, né? E da pessoa que já trabalhou contigo, confia no teu trabalho, sabe que você vai entregar. Então, às vezes, uma pessoa sai de uma empresa dessa e muda para outra, e ele chega lá com uma missão de montar uma área e tal, ele pensa assim, putz, quem é o cara que eu sei que vai me ajudar aqui? Ah, não, vou chamar o Tony, porque o cara é bom de entrevista. Se eu preciso entrevistar aqui, eu vou chamar ele. Aí põe ele lá. Aí quando esse cara muda de lugar, leva o Tony de novo para outro lugar, entendeu? Entendi. E as aí equipes vão levando um ao outro ali, entendi. Aí vão entrando, né? O pessoal, né, vai envelhecendo, vai entrando o pessoal mais novo e vão formando esses grupos, assim. Mas eu acho positivo, porque existe uma questão interessante, que é você conseguir, você conseguir misturar conhecimentos. Então, uma coisa que você viu para resolver a solução A numa situação, você fala assim, olha, se eu estiver na situação B, talvez aquele negócio que eu fiz lá atrás se resolva aqui também. Não é o mesmo caso, mas é muito parecido. Então, quando você vai fazendo essas mudanças assim, você vai construindo um conhecimento no mercado que não aconteceria se você ficasse estancado num lugar só. Né? Bacana. Você começou na Amazon em 2015, então? Comecei em 2018. 18, 19, 20, 21, isso aí. Você já entrou nessa área que você tá ou você entrou em outra área na Amazon? Não, entrei já nessa área. Bacana. Eu entrei nessa área para ajudar a montar essa área aqui. Essa operação de Public Sector não tem muitos anos, tem algo como 6 anos no Brasil. Então a gente está crescendo bastante, né, e muito feliz aí de poder estar colaborando com os desafios do governo e dos cidadãos. Fico feliz em ouvir que vocês estão focando muito em inteligência artificial, que vai salvar muita coisa aqui que acontece hoje, de processos repetidos, de trabalhos que não precisariam ser feitos. A inteligência artificial vai ajudar muito nesses pontos. E eu quero te fazer uma pergunta final aqui sobre o seu dia a dia como executivo, como funcionário, como pessoa. O que você usa de aplicativo no seu celular ou no próprio computador mesmo, para te ajudar com as suas tarefas? Algum aplicativo de produtividade, algum aplicativo para você chegar mais rápido em algum lugar? O que você usa assim normalmente? Não sei se é todo dia, mas uma vez por semana, uma vez por mês. Olha, uso os tradicionais, né, que a gente já não vive sem eles, né, aplicativo de localização para você encontrar os caminhos. Às vezes eu sei, por exemplo, eu sou carioca, moro em São Paulo e vivo viajando. Eu não preciso do aplicativo para fazer caminho no Rio de Janeiro. Eu sei todos os caminhos, eu vivi lá há muitos anos. Mas eu deixo o aplicativo ligado para saber qual o melhor caminho. E ali eu vou usando o aplicativo já junto com o meu conhecimento. Aplicativo de transporte móvel, né? Você poder ter um carro ali à disposição. Mas para me organizar mesmo, Tony, eu vou te dizer, eu ainda uso um e-mail. E o calendário. Porque eu acho existe uma metodologia que até vou recomendar, se as pessoas quiserem depois procurar na internet,
que é Taking Back Your Life. É como organizar a sua vida e não deixar que você seja afogado por e-mails e por pedidos de tarefas de todos os lados. E basicamente é assim, dividir o que são coisas que você faz para os outros e coisas que você faz para você. Então você tem, no seu trabalho, você tem uma missão, você foi contratado para fazer determinada tarefa ou determinada missão na tua empresa. Aquilo você faz para você. E tem sempre alguém que te pede uma ajuda porque depende de você naquela cadeia toda de produção. Então tem as coisas que você tem que fazer, mover, e as que os outros dependem de você. Fazer o balanceamento entre essas duas fontes de tarefas é que é o mais difícil. Isso aí não tem aplicativo, cara. É só você tendo metodologia para fazer sozinho. O processo em si. É, a Amazon tem servidor de e-mail, não, né? A gente tem um serviço de e-mail, sim, que trabalha integrado com outros serviços, se for necessário, para utilização em e-mails de grande escala, principalmente. Mas para o público, como eu, pessoa individual, vocês não têm um e-mail como... Não. Como e-mail público que você se cadastra, não. É eu uma solução corporativa. Eu uso muito Gmail. E aqui vai uma dica para quem está assistindo, para todo mundo. Para me organizar, eles têm uma funcionalidade nova agora no Gmail, que tem menos de um ano, que você pode agendar o envio do e-mail. Então, quando chega um e-mail ou eu quero lembrar de alguma coisa, em vez de entrar na agenda e colocar para lembrar, eu coloco encaminhar esse e-mail amanhã, 8 horas da manhã. Então, ele já manda o e-mail 8 horas da manhã para mim, e aí eu já lembro do que eu tenho que fazer, por exemplo, ou lembro de responder um e-mail específico. Muito bacana essa funcionalidade. É interessante. Falando um pouco dessa questão da organização que eu trouxe, eu às vezes marco reunião comigo mesmo, Tony. Então chegou um e-mail assim, Antônio falando, Leandro, você precisa se preparar para a entrevista no dia tal. Aí eu vou lá, naquele e-mail, marco meia hora na minha agenda dizendo assim, preparação para a entrevista. É uma reunião comigo mesmo, eu tenho que fazer o negócio que eu preciso fazer, tem que ser até aquele dia. Fica a dica aí pro pessoal. É uma boa dica, gostei. Poxa, muito bom. Essa foi a entrevista com Leandro Magdalena, da AWS. Fantástica entrevista, eu adorei. O que você achou, Leandro? Muito divertido, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Um abraço a todos aí que assistiram, tiveram com a gente até agora. Fico muito feliz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom? E é isso aí, pessoal. Se você gostou, curta o vídeo, o áudio, siga a gente nos canais aqui das redes sociais e no Spotify. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio do Tecnologicamente Falando.